conversar a partir de agora com o Alisson James. Exercícios físicos são recomendados para todos, pois ajudam a manter uma vida mais saudável, equilibrada e ativa. E para gestantes não é diferente, mas é preciso consultar o médico antes de realizar qualquer exercício durante a gestação, pois cada uma tem aí as suas particularidades. E sobre atividades ideais para as grávidas, a gente vai conversar a partir de agora aí com o Alisson. Aqui eu dou uma boa noite. Tudo bom, Alisson? Boa noite, Carla. Tudo ótimo com você. Prazer imenso fazer parte aqui e passar um conhecimento. Prazer enorme para a gente, especialmente em falar aí sobre as nossas gravidinhas, né? A gente está se aproximando aí ao Dia das Mães e aí a gente está fazendo um programa bem especial para elas. E a gente falou ainda há pouco sobre a questão da alimentação e agora a gente está falando sobre a atividade física, que é importante não só para as grávidas, mas para todos nós. Mas quando a gente fala aí das gravidinhas, a gente sabe que elas precisam ter todo um acompanhamento médico para poder fazer tudo, né? Toda a sua gestação, durante a gestação inteira, elas têm que estar fazendo esse acompanhamento médico, mas também o acompanhamento nutricional e o acompanhamento também com o educador físico. E essa é uma preocupação realmente que você, enquanto educador, e os educadores físicos têm e devem ter com as grávidas, né? Com certeza, cara. No nosso meio da educação física e até da fisioterapia é muito questionável esse fato. Mulheres gestantes, mulheres grávidas, podem fazer exercício físico? É muito questionável. E a resposta para isso é sim. As gestantes elas devem fazer exercício físico, desde que sigam algumas recomendações específicas para gestantes. Até porque o exercício físico, só o fato de você se exercitar, aquele bem-estar que o exercício físico proporciona, ele já minimiza os desconfortos e os sintomas da gravidez. Principalmente quando é a primeira gravidez da mulher. Aquela grávida que se exercita, ela ganha menos peso, ela consegue voltar ao seu peso anterior, no anterior da gravidez, com muito mais rápido do que aquela grávida que é sedentária. Esse fato de ganhar menos peso, ele ajuda a prevenção de várias coisas, como, por exemplo, as estrias, o aparecimento de estrias, doenças como diabetes gestacional, hipertensão. Também não podemos deixar de lado, existem contraindicações. Falando de um modo geral, aquelas gravidez de risco, como grávidas que têm problemas cardíacos, que têm hipertensão grave, que têm alguma restrição no crescimento fetal, gestação múltipla, entre outras. Falando de um modo geral, se existe alguma alteração, nós, educadores físicos ou fisioterapeutas, orientamos a gestante ela falar com o seu médico, conversar com ele, para saber dele se o exercício físico ele vai ser mais benéfico ou ele pode ser prejudicial na fase da gestação. Quais são os tipos de atividades que são mais indicadas para gestantes, hein? Cara, na educação física, como personal, a gente divide por etapas. A gente chama aqueles exercícios de baixo risco, que são aqueles que são indicados para todas as gestantes, mesmo sendo sedentárias, como, por exemplo, caminhada, natação, hidroginástica, yoga, pilates. Tem aqueles outros exercícios que nós chamamos de médio risco, que são aqueles que, para aquelas gestantes que já treinavam antes, mas que devem fazer com intensidade menor, como, por exemplo, musculação, atividades aeróbicas. Só uma observação, quando eu digo diminuir intensidade, para uma gestante, a intensidade dela ela tem que estar ligeiramente cansada. Se a gestante, no ato de fazer o exercício, ela não conseguir conversar com você, aquela intensidade não está adequada para ela. E existe também o exercício de alto risco, aquele que nenhuma gestante deve fazer, como, por exemplo,
atividades esportivas de contato, como, por exemplo, o futebol, o basquete, o voleibol, lutas, corridas intensas, exercícios de abdominais podem também ser bem prejudiciais, outros, como andar de bicicleta. É indicado também para gestantes, para a gestante saudável, fazer exercícios de 3 a 5 vezes por semana em uma média de 30 a 40 minutos. Seria o ideal para ela. Elas podem continuar com essas atividades até o final da gestação? Sim, se ela não tiver nenhuma restrição médica, ela pode fazer desde o início da gravidez, da gestação, até o final, e cuidar continuar de pós-parto. Entendi. Caso a gestante tenha alguma dificuldade, por exemplo, não gosta de academia, não gosta de ao ar livre, ela pode estar entrando em contato com algum fisioterapeuta que seja especializado em obstetrícia, que ela consegue fazer exercício até no pré-parto, faltando alguns minutos para ela ter o parto. Ela ainda consegue fazer atividade física. E depois do parto, hein? O que é indicado para a mulher? Depois do parto, quando ela tiver a liberação médica e ela não sentir nenhum desconforto abdominal, nenhum desconforto do próprio parto, propriamente disso, ela pode fazer sua atividade normal, só que com uma intensidade também baixa, meio que começando do zero, apesar dela ter uma recuperação muito mais rápida do que aquela grávida que não fazia nenhuma atividade física. Entendi. Agora é preciso, sim, fazer atividade física, movimentar o corpo. As gravidinhas, elas devem ter essa preocupação, sim, porque é muito importante para tudo, né? Para a vida. Cada vez mais, viu, Alisson, eu entrevisto médicos, profissionais da área da saúde e todos sempre dizem a mesma coisa. Atividade física e alimentação saudável é o que nos mantém, é o que faz com que a gente tenha saúde, é o que faz com que a gente tenha força, né? E com as grávidas não seria diferente. Muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Só lembrando uma coisinha, se você for fazer exercício físico, procure sempre um profissional qualificado, seja ele um profissional de educação física, se você está gestante, um profissional da educação física especializado ou da fisioterapia, que é especializado em obstetrícia, que você consegue ter um maior resultado. Com então, certeza. Não faça exercício físico sozinho, sempre procure a ajuda de um profissional. É verdade, eu sempre costumo dizer que todos nós sabemos que cada um tem a sua área de atuação, que estudaram para isso, que sabe como as coisas devem ser feitas e a gente tem que cada vez mais valorizar, sim, todos os profissionais. Eu falo isso de uma forma geral. Obrigada, Alisson. E olha, pessoal, olha que história legal para